Olá, eu sou o Rogério, médium da casinha da vovó Maria do Rosário, e hoje nós vamos falar sobre um grande médium que nós tivemos na Umbanda, chamado Woodrow Wilson da Mata e Silva. Ele foi um precursor nas obras literárias a respeito da Umbanda, e hoje eu vou falar sobre os seus 9 livros, ao qual ele nos brindou com muitas informações a respeito da nossa querida Umbanda. Ele nasceu em Garanhuns em 28 de julho de 1916 e desencarnou no Rio de Janeiro em 17 de abril de 1988. Ele foi fundador da tenda de Umbanda Oriental e era em Itacuruçá, no Rio de Janeiro. E ele tornou a tenda dele a primeira escola iniciática de Umbanda esotérica do Brasil. Ele escreveu ao todo 9 obras mediúnicas de Umbanda, foi um dos pioneiros, e essas obras foram editadas e reeditadas por algumas editoras, sendo possível a gente adquirir esses livros nos mais variados sites aí da internet e de livros, né? Mas também é possível a gente ler os livros digitais disponível na própria página dele, www.mataesilva.is. Vai estar aqui embaixo do vídeo, aonde vocês poderão acessar o link, tá certo? Bom, o Woodrow Wilson, conhecido muito mais como Mata e Silva, ele foi um precursor na escrita, pois ele viu a necessidade de uniformizar o conhecimento e a doutrina da Umbanda e tirar um pouco do folclore existente nesse conteúdo, né? E aí ele inicia sua obra em 1956, a sua primeira obra, como sendo a Umbanda de Todos Nós. Ela é considerada como a Bíblia da Umbanda e apresenta muitos fundamentos filosóficos, científicos e religiosos. Também nos traz alguns ensinamentos avançados, além de inúmeras ilustrações e mapas com desenhos ritualísticos e principalmente com algumas questões de sinais riscados, entre outros. O livro dele é um livro muito bom de se ler, onde ele desmistifica muitas coisas, mas ele é resguardado também à época em que ele foi escrito, né? Ele traz algumas pontuações em que hoje a gente já vê que elas não são mais verdadeiras, mas que para a época tiveram sim o seu fundamento de existir. Em 57 ele lançou uma obra chamada Umbanda, Sua Eterna Doutrina, aonde ele acaba fazendo uma obra exclusivamente iniciática, né, com aspectos internos e ocultos e esotéricos dentro da lei da Umbanda. Então ele fala muito aí do reino virginal, de queda dos anjos, hierarquias superiores constituídas, né? E o postulado, de forma inédita, ele aponta o postulado da corrente astral da Umbanda, com seu conceito religioso, filosófico e científico, principalmente olhando sobre a ótica da metafísica. Ele teve muitos problemas nessa obra, tanto que ele acabou se afastando das suas atividades por aproximadamente 3 anos, justamente pelo burburinho que essa obra gerou ao longo da sua publicação. Posteriormente, em 61, ele volta com um livro chamado Lições de Umbanda e Quimbanda na Palavra de um Preto Velho, aonde, a pedido do Pai Guiné, o seu mentor espiritual, ele faz uma obra mediúnica de mais fácil entendimento, principalmente com perguntas e respostas, né? Onde ele coloca as 7 linhas da Umbanda, né? Os 7 veículos do espíritos e os 7 núcleos vitais. E aí ele revela conteúdos sobre a mediunidade, o seu selo mediúnico, se você possui ou não, alguns guias e pontos cantados. Vale ressaltar novamente que tanto essa obra como as demais, né, elas estão guardadas as suas proporções ao tempo em que elas foram publicadas.
né? Estamos falando de livros de mais de 70 anos, mas que trazem para nós muitos conhecimentos. Então cabe aí ao médium conseguir separar o que é importante ou não para a sua vida espiritual e principalmente para a sua aplicabilidade, né? Em 62 ele começa a sua quarta obra, onde ele fala os mistérios e as práticas na lei da Umbanda. E aí ele viu que nessa época imperava muita confusão ainda, mistificação e as raízes folclóricas da Umbanda, né? E aí ele acabou fazendo um livro onde ele se aprofunda na magia positiva e nos seus diversos aspectos relacionados à Umbanda, né? Trata bastante dos sinais riscados da Pemba e realmente mostra alguns rituais e algumas oferendas para as entidades de Umbanda. Esse livro é de 62. Já em 64, ele lança o livro Segredos de Magia de Umbanda e Quimbanda. Neste livro ele trata da magia e seus aspectos positivos para a defesa das forças antagônicas e aborda conhecimentos principalmente das ciências ocultas, mediunismo, magia branca e magia negra, como se faz um assentamento de congá, como é que se cruza um terreiro, como é que se prepara um amaci e assim por diante. Alguns rituais, não necessariamente esses vão se encaixar dentro do método ou do modo como o seu terreiro trabalha ou como a tenda ao qual você participa trabalha, mas ele serve apenas para conhecimento e principalmente para que você tenha discernimento ali de que forma você deve trabalhar. Em 64 ele lança o seu sexto livro, Umbanda e o Poder da Mediunidade. Ele aborda nesse livro os principais aspectos importantes sobre as origens da Umbanda no Brasil, fala da parte doutrinária e trata com muita propriedade sobre mediunidade, magia, lei da selva e da Pemba e principalmente sobre os elementares. Em 67 ele acaba fazendo um livro chamado Doutrina Secreta da Umbanda, né? E aí ele faz de uma forma mais clara e objetiva os principais postulados da corrente astral da Umbanda. A gente pode observar em seus livros que eles acabam tendo uma evolução, ele retoma alguns conceitos e acaba tendo uma evolução dentro desses conceitos. E o mais importante é que no seu oitavo livro, de 69, Umbanda do Brasil, ele faz uma síntese dessas 7 obras anteriores, né? E acaba revelando alguns profundos aspectos a respeito do movimento umbandista no Brasil. E isso, lógico, né, é resultado de vários anos de trabalho no meio umbandista e principalmente do que ele viveu e conviveu em vários terreiros. Ele finalizou as suas obras mediúnicas com o livro em 1970 denominado Macumbas e Candomblés na Umbanda. Então seu último livro tem mais de aproximadamente 50 anos e ele fornece algumas análises e origens da aculturação e do elemento africano no Brasil, bem como a influência desses ritos africanos dentro dos cultos modernos da Umbanda, né? O que trouxe isso para dentro da Umbanda. O Wilson, ou Woodrow Wilson, ou da Mata e Silva, como é mais conhecido, ele é muito mais reservado. Então, se você é uma pessoa que gosta da Umbanda midiática, ou seja, aquela uma que provê bastante os atabaques, bastante grito, bastante charuto, bastante barulho, então talvez o Mata e Silva não será uma boa leitura para você, porque ele já recomenda que não precisa de todo o apetrecho para a gente desenvolver a Umbanda, mas de qualquer forma vale pelo conhecimento e pela história que ele trouxe para a Umbanda. Ele de certa forma acabou modificando o que a gente conhece como Umbanda hoje e de certa forma influenciando nas casas em que hoje possamos frequentar. Obrigado e saravá a todos.